Vou torcer pelo Cruzeiro, mas não torço para esse treinador. Mas é isso, galera. Então a minha opinião está dada. Acho que foi uma péssima escolha. Para mim é um péssimo treinador, é fraco. Eu gostaria de estar falando aqui de um grande treinador do Cruzeiro. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Isso é fato. Isso é fato. Né? Então, tomara que dê certo. Né? Porque os 14 milhões de cruzeirenses, eles amam o clube. Porque o técnico agora vai embora. Né? O Cabo, ele está, no momento, treinador do Cruzeiro. Está treinador. Né? Ele não é eterno, ninguém é. Né? E o Cruzeiro, eu acho que merecia algo melhor. Né? Depois de perder o Mister Leonardo Jardim, que para mim foi um dos maiores treinadores da história do Cruzeiro, em apenas 10 meses, eu acho que o Cruzeiro merecia algo mais. Tanto é que o Tite foi a terceira opção, né, da torcida. No ataque fez pesquisa, várias emissoras, todo mundo colocando o Tite em terceiro lugar. Né? Tinha o Arthur Jorge, português, em primeiro, o Pesolano, que tirou o Cruzeiro da segunda divisão em segundo, e o Tite era o terceiro nome na preferência da torcida. Para os dirigentes, não, ele foi o primeiro nome. Né? Foram lá, conversaram e acertaram. Então, boa sorte para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um gigante, campeoníssimo, voltou ao seu lugar de origem, que é a Libertadores. A diretoria, com certeza, vai contratar jogadores importantes, né? Independentemente de Tite. O Cruzeiro é o Cruzeiro. Né? O Tite não tem história no Cruzeiro. O filho dele continua na comissão técnica. Eu já disse, ele não tem história nem histórico para ser auxiliar técnico. Não sabe nada de futebol. Mas o técnico, onde vai, leva o filho. É um problema dele, né? Não é um problema meu. Mas é isso, galera. Então a minha opinião está dada. Acho que foi uma péssima escolha. O Tite ganhou tudo no Corinthians. Mentira. O time do Corinthians campeão foi montado pelo Mano Menezes, que brigou lá e foi demitido, e o Tite assumiu e foi campeão de tudo. O Mano Menezes montou aquele time. É porque as pessoas têm memória curta. Eu não, eu sou um cara que eu estudo futebol. Né? Então foi o Mano Menezes que montou aquele time campeoníssimo com o Tite. Né? Que é o único trabalho dele que todo mundo fala. No mais, fracassou na seleção 6 anos, fracassou no Flamengo. Um time bilionário que tem os melhores jogadores. Aqui, ó, já o Roberto Rodrigues está dizendo, Tite é o melhor para o Cruzeiro. Ok, é o torcedor do Cruzeiro, quer que... E eu quero que dê certo. Né? Torcer para dar certo, mas não por esse treinador. Para mim, foi a pior escolha que o Cruzeiro poderia fazer, principalmente pelas características do Cruzeiro. Time de toque, de tabela, de drible, de gol, de Natal, de Evaldo, de Tostão, de Alex, né? De Marcelo Ramos. Então, é um time que sempre fez isso. Então, é o que eu penso, e já falei isso várias vezes. Quando o Tite dirigia a seleção, eu já falava isso. Quando ele dirigiu o Flamengo, eu também falei isso. E estou mantendo a minha coerência sobre o que eu penso com relação a esse treinador. Para mim, é um péssimo treinador, é fraco, né? Ele tem um grupinho dele. Só lembrando, hein? Os títulos que ele ganhou no Corinthians foi um time montado pelo Mano Menezes. E ele colheu os frutos. Assim como o Bandeira de Melo ganhou uma Copa do Brasil em 2013, ficou sem ganhar nada durante 6 anos no Flamengo. E entregou o Flamengo saneado para o Landim ganhar e para o BAP ganhar. Futebol é assim. Aí o torcedor me pergunta, e o Gabigol? Gente, tá na cara que o Gabigol não vai jogar com ele. O Gabigol, numa comemoração com o Flamengo, de um título, mandou o Tite para aquele lugar. O Gabigol disse, né, quando saiu do Flamengo para o Cruzeiro, né, até o presidente brincou com ele, só tem um treinador que eu não posso trazer. Né, tá aí o vídeo para todo mundo ver. Né, e o Gabigol falou, eu não falei não, mas agora eu vou falar, é isso mesmo. Quer dizer, ele não trabalha com o Tite. O Gabigol se queimou com a torcida com aquele pênalti bizonho que ele bateu. Então, como é que vai trabalhar com o Tite? Eles vão fazer as pazes? Eu acho muito pouco provável. O Gabigol está no caminho do Santos. Então, o Gabigol no Cruzeiro, se havia alguma chance, ela acabou definitivamente, porque ele e Tite são inimigos. O Tite deixou ele 1 ano no banco do Flamengo. Não há como fugir da característica do Cruzeiro, que é time de tabela, de toque, de drible, de gol, e o Tite é retranca. O Tite é o técnico mais retranqueiro do futebol brasileiro. Não tem dúvida disso. Né? Eu gostaria de estar falando aqui de um grande treinador do Cruzeiro. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Marcelo Gadiardo, para mim, era o sonho. Quando o Flamengo precisava de um treinador, era o Gadiardo, técnico do River Plate. Era o meu sonho. Né? A torcida tem que estar feliz, já disse. Um ano maravilhoso.
atingiu o objetivo com 3 rodadas de antecedência, chegando à fase de grupos da Libertadores, disputou a semifinal da Copa do Brasil. Se não fosse garfado com aquele gol de mão, do Demão, né, o Memphis Demão, o Cruzeiro estaria jogando amanhã contra o Vasco no Mineirão, né, que é o outro finalista. Mas a arbitragem, que tomou 15 pontos do Cruzeiro no Brasileiro, tirou o Cruzeiro da final da Copa do Brasil, junto com o Gabigol e o Wallace. Assim, retranqueiro, é fraco, né? Eu devo ser até voto vencido, porque muita gente adora o Tite, adora o Titez, tinha muita gente que puxava o saco dele na seleção. Não é o meu caso, eu não puxo o saco de ninguém. Eu faço o meu trabalho. Quem gosta, ele pode também me achar um péssimo repórter. É um direito dele, né? Como treinador. Não pode falar da minha pessoa, porque eu não conheço a dele, nem ele me conhece. Ele pode falar, acho que já ia um péssimo repórter. Pode, é um direito dele. Eu vou respeitar a opinião dele, como ele tem que respeitar a minha, que eu acho ele um péssimo treinador e acho que foi o que há de pior que o Cruzeiro contratou. Mas o tempo vai dizer se o Cruzeiro estava certo ou errado. Né? Ele foi um desastre na seleção brasileira, deixou terra arrasada para o Ancelotti. Deixou terra arrasada para o Ancelotti. Né? O torcedor tem que torcer. Ó. Pode não ser o técnico dos sonhos do torcedor, mas ele tem que torcer. Ó. É o cara que vai comandar o clube, o time. Ele tem que torcer para dar certo. Né? Torcedor vai torcer para dar errado? Tem que torcer para dar certo. Ele pode ganhar 10 títulos. A minha opinião sobre ele é essa. Porque ele arrasou o Brasil, ele deixou o Brasil terra arrasada, ele fez um péssimo trabalho na seleção brasileira, ao ser eliminado por 2 seleções, uma de terceira linha, que é a Bélgica, outra de segunda linha, que é a Croácia. Né? E eu estou acostumado com Zagallo, Luxemburgo, Parreira, né? Com grandes treinadores. Só o tempo dirá, gente. Só o tempo dirá. Os jogos, a campanha, né? O Cruzeiro está na Libertadores. O Cruzeiro voltou à Libertadores depois de muito tempo. Agora, o Tite tem um agravante de ter rebaixado o Atlético Mineiro e de dizer que tem uma dívida gigantesca com o Atlético. E o futebol é assim. Foi para o Flamengo contrato de 2 anos. O Flamengo mandou embora com 10 meses. Tinha 2 anos de contrato. Aí depois falou, estou em depressão. Aí ficou 8 meses aí em depressão. A depressão dele é o seguinte: nenhum clube europeu quis ele, porque ele foi oferecido para vários clubes e ninguém quis. Ninguém quis. Nenhuma seleção quis ele. Essa foi a depressão dele. A gente tem que falar o que a gente acha, o que a gente pensa. Eu acho que foi uma bola fora. Acho que existiam outros nomes mais interessantes para que fossem investidos, tentados. Até porque o Cruzeiro não é um clube que está com o Pires na mão. É um clube que está bem, com uma classificação para a Libertadores na fase de grupos. Ou seja, muitos treinadores gostariam de ter essa oportunidade de estar defendendo o Cruzeiro. Então eu achei assim... Eu apostaria até dizer isso não é informação, é opinião, que o Cruzeiro teve pressa para não ficar sem treinador muito tempo, e como essa janela de férias esse ano está mais curta do que o tradicional, eles tentaram correr. E o primeiro nome que apareceu... mesmo porque o Brasileirão já começa em janeiro, né, Rodrigo? Esse ano é um ano atípico, vai parar. Todo o primeiro turno vai ser disputado antes da Copa do Mundo. Né? E só vai voltar ao segundo turno depois da Copa do Mundo. Então é um ano atípico. Então o Cruzeiro correu para pegar quem estava aí disponível, né? Exatamente. De repente, por exemplo, uma negociação com o Marcelo Gadiardo, da Argentina. Uma negociação demorada, vai, volta, vai fechar só em janeiro, depois do Natal, Ano Novo. Cara, o Tite está aqui, então ele correu para pegar. Minha opinião, tá? Eu não conversei com o Pedrinho, com o Pedro Júnior, não sei nada do que aconteceu lá. Mas assim, vendo de fora, a impressão que eu tive foi essa. E o Tite é um treinador que, bem ou mal, tem um currículo e pode aguentar a pressão. Também tem muita gente que dizendo aqui, o Cruzeiro quer se livrar do Gabigol e trouxe o cara que vai ser o motivo para ele sair fora. Então, assim... Rodrigo, tem um detalhe também que é bom a gente sempre lembrar. E o Galvão, que é amigo do Tite, criticou muito. O Brasil perdeu a Copa para a Croácia, os jogadores chorando em campo, o Tite correu, se escondeu no vestiário e não consolou nenhum jogador. Ou eu estou errado? A imagem não vem. Para mim é imperdoável, já esse imperdoável. O treinador, porque o comandante tem que ser o último a abandonar o barco. O barco afundou, ele tem que estar lá consolando. Eram garotos, Rodrigo, Vini Júnior, disputando a Copa pela primeira vez, chorando em campo, e ele se escondeu no vestiário. O Galvão meteu o pau e criticou muito, com razão. Tá certo. Né? Porque isso não é postura de um comandante de uma equipe. Então é isso, galera. O Tite é o novo técnico do Cruzeiro. Não era a escolha da grande parte dos torcedores. Muita gente ainda tem dúvidas, é normal. Agora é torcer para que dê certo, porque quem tá em campo é o Cruzeiro. Vamos apoiar, cobrar quando precisar e desejar que o trabalho funcione.
Deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.